Muito bem, pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no Lucro do Dia e esse vídeo está um pouco diferente, né, daquilo que a gente está acostumado. Inclusive, faz tempo que a gente não tem vídeo aqui no nosso canal. Pois é, né, estou num estúdio de podcast para fazer um vídeo que é patrocinado pela Perspective Investimentos. Quem me conhece sabe que além de estar aqui no Lucro do Dia, eu também sou sócio da Perspective, que é um escritório de assessoria de investimentos. A gente é contratado do BTG Pactual. E esse vídeo aqui é para a gente falar sobre investimentos e a gente vai falar sobre fundos imobiliários e é um papo muito leve, muito gostoso, que vale a pena você assistir do começo ao fim. Por que eu estou falando vale a pena você assistir do começo ao fim? Porque a gente está, entre aspas, ao vivo aqui. Estamos nesse estúdio com algumas pessoas estão assistindo em tempo real. E depois a gente vai lançar isso no YouTube, depois vamos fazer alguns cortes, etc. Mas quem que é que está assistindo em tempo real? Os clientes da Perspective. Aqueles que já são nossos clientes, receberam um e-mail e estão aqui no meu computador no Zoom aqui, assistindo ao vivo e podem interagir. Pode perguntar, pode, enfim, durante aqui a live deixar aqui no chat. E se você não é cliente e quer começar a investir, seja em fundos de investimento, seja em ações, seja em renda fixa, de acordo com o seu perfil, aqui embaixo tem um link para você ser nosso cliente. E além, né, de todos os benefícios aqui de ter um profissional com anos de experiência para olhar ali todo o teu perfil e fazer os investimentos de acordo com aquilo que é necessário para você, você tem outros benefícios como esse aqui também de participar desses conteúdos. Bom, então sem mais delongas, vamos falar aqui com os nossos convidados. Quem é que a gente tem aqui hoje? O Felipe Ribeiro e a gente tem o Jacinto Santos. Felipe, fala um pouquinho de você. Obrigado por estar aqui, né? Imagina, quem satisfação. Que é o Felipe? Eu brinco que eu sou um entusiasta, certo? Então, eu já tive um podcast também. Hoje eu tenho um programa semanal lá pela empresa que eu sou sócio, que é o Clube FI, uma das maiores plataformas de dados de fundos imobiliários e hoje também de CRIs e CRAs, que são os principais fiagros, que são os fiagros de CRA e os FIIs de CRI, né, de papel, que o pessoal chama, são já 44% ou 46% do IFIX. Então a gente está, vamos dizer assim, né, dominando a parte de dados com outras empresas, mas a gente também está fazendo o nosso papel, dando mais informação. Hoje a gente está com aproximadamente 45% do patrimônio líquido de fundos de CRI, ou seja, gestoras, assinando a ferramenta de CRI e CRA, que foi o porquê eu fui para o Clube FI. Esse foi o meu principal objetivo lá, criar essa ferramenta. E eu escrevi um livro sobre fundos de CRI, é o primeiro e único, com incentivo do Baroni, lá da Suno. Ele fez o prefácio e a Flávia Palácios da UPEA fez a introdução. Então, estamos aqui em casa, já sinto meu amigo, já fizemos algumas lives juntos já. Exatamente. E então é isso, eu estou aqui feliz, né? Vim exclusivamente lá da minha cidade para cá, lá de Valinhos, para cá para poder gravar. Estou satisfeito de estar aqui, tá? Da outra vez que eu fiz uma live no Instagram da Perspective, eu fiz do meu carro, com uma luz mequetrefe no estacionamento de um shopping. Aí eu falei, não, dessa vez eu tenho que ir lá, né? Tem que ir lá pessoalmente, né? Então eu fiz questão de estar aqui, fiquei feliz com o convite. Pô, a felicidade é nossa aqui, com certeza a gente vai trocar uma ideia muito legal. Você tem ali esse histórico de estruturação. Eu nem falei, nossa senhora, vamos lá. Acabei nem falando meu história. Não, mas até antes, não, a gente vai entrar no Jacinto, mas até antes, você... Eu fui gestor de fundo. Mas eu vi que você trabalhou em hotelaria. Olha... A gente vai falar de hotelaria aqui. Diz um amigo meu, você quer zerar a vida, cara? Você quer fazer tudo? Pô, calma, não precisa fazer tudo. Eu fiz, durante o colegial, eu fiz técnico hotelaria paralelo. E então eu trabalhei 7 anos com hotelaria, viajei por 35 países. Tive a satisfação de trabalhar 7 vezes em Paris, com 300 advogados lá. Então, assim, que legal. Foi uma experiência incrível. Eu trabalhei num navio. Também uma experiência de 9 meses assim, excepcional. E eu brinco que essa veia da hotelaria não saiu de mim. Uhum. Porque quando eu fui para ser gestor, então, servir também, né? É servir. No final do dia, o Jacinto sabe, certo? Isso aí. O fórum do Clube FI lá ferve. Fez alguma coisa, o fórum ferve, tem que dar satisfação. E hoje mais ainda, porque assim, o cliente me chama no WhatsApp, Felipe, deu tal informação, não tá batendo. Eu ligo pro cara, rezou, servir também.
E acabou de eu ter tido essa sorte de quando eu voltei do navio, eu tinha, sinceramente, eu achava que só tinha canalha no mercado financeiro. Eu achava, era a minha expressão. Porque era de 2008, que eu estava no meio da faculdade, a crise da bolha americana. Eu falei, gente, só tem pilantra no mercado financeiro, eu vou ficar longe. Eu não fiz nenhuma eletiva na faculdade de finanças. Eu fiz de marketing, fui fazer uma matéria na FAO, de design, fiz matéria na ECA, fui fazer matéria na FEFELESH, fiz árabe, fiz chinês. E calhou que eu tive a oportunidade de trabalhar num banco com o Alexandre Vitorino, que é meu mentor até hoje. Um cara, gente boa. Falei, opa, tem gente boa no mercado. Exato. E aí eu me empolguei, e aí depois eu trabalhei em 2 securitadoras. Fui gestor do Veritá. Algum de vocês que estão assistindo aí deve ter o Veritá, que é o VRTA11. E tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa excepcional no mercado, que é a Flávia Palácios. Pessoa incrível, uma das maiores conhecedoras de securitização, que é o CRI e o CRA, né? Então, na época eu fui head de estruturação. Então, assim, era tipo o número 2, assim, né? Respondia diretamente para ela. Então, eu digo que eu tive uma oportunidade muito incrível de conhecer pessoas maravilhosas. O Baroni foi uma pessoa, Sim, né, Baroni, que me deu uma oportunidade incrível, porque eles estavam começando com as lives lá na Suno. E eu fiz uma live em junho de 2018, 3 meses depois de eu ter assumido a cadeira de gestor do Veritá. E ele me deu todo o espaço que eu precisava. Porque quando eu entrei, todo mundo, quem que é esse cara? Esse cara aí, não sei o que e tal, né? E aí ele me deu todas as condições de fazer uma live técnica com material, sabe, legal para mostrar para todo mundo, né, pro mercado. E acho que de lá para cá minha carreira deu uma alavancada também, né? E sempre focado em programação e dados. Acho que essa sempre foi minha toada, né? E aí eu tô lá no Clube FI hoje como sócio. A gente o Clube FI tá crescendo pra caramba. A gente tá com muito foco também para atender as pessoas físicas, mas iniciando essa possibilidade de atender os gestores, né? Então eu estou muito empolgado. Vamos falar muito de fundos imobiliários. Boa. Tamo junto. E você, a gente vai falar mais de fundo de papel, que é o que a gente fala aqui. É isso aí. E aí eu tenho um outro cara que... Não, todo mundo pode falar de tudo aqui, né? Mas tem outro cara que a gente vai falar mais de fundo de tijolo, né? Se a gente pode dizer aqui, que é o Jacinto Santos. Obrigado pelo convite. Fala um pouquinho aí de você, da tua história. Poxa, André, obrigado aí pelo convite. Foi uma honra ser lembrado por você. A gente já fez uma live juntos, né? Pelo Instagram, até lembro. Foi muito bacana. Não foi no carro não, né? Que você fez? Não foi. Não, essa pelo menos eu consegui já ficar em casa, fazer a live bem tranquilo. Mas também, assim, se fosse no carro, dá um jeito e tem que fazer. Tem que fazer. Né? Mas é isso aí. Enfim, poxa, eu acho que muitas pessoas aqui me conhecem do Fund Explorer. Eu fui sócio do site, né, Fund Explorer, que também tinha informações sobre fundos imobiliários. Né? Fiquei lá quase 3 anos, também tinha uma carteira recomendada, fazia research de fundos imobiliários ali, né? Fiquei 3 anos aí no Fund Explorer. Depois eu recebi o convite do Vitor Duarte, que é o CIO aqui da Suno Asset, para integrar a equipe de gestão, né? Especificamente aí, estruturar o mandato de properties, que é de fundo de tijolo. E hoje eu estou lá até hoje, assim, participando aí da equipe de gestão do Sunlog, que é o nosso fundo de tijolo, né? Que investe em imóveis industriais logísticos. Antes de chegar no Fund Explorer, eu trabalhei numa empresa de propriedades comerciais, né, do Banco Bradesco. Fiquei lá quase 3 anos, trabalhei com planejamento financeiro. E lá, de fato, foi quando eu, assim, mergulhei ainda mais no mercado imobiliário. Eu tinha uma experiência antes na Rico Corretora, né, de fundos imobiliários. Inclusive, eu e o meu antigo chefe, que é o Roberto Endec, que hoje está na Clear, a gente foi os primeiros a fazer a carteira de fundos imobiliários da Rico.
Então a gente foi pioneiro nessa época, pô, lembro até hoje, foi uma época muito legal. Depois fui para a empresa de properties do Bradesco, né? Trabalhei ali quase 3 anos, assim, foi A bem... gente se conheceu quando você estava na Rico. Exatamente, quando estava na Rico, exatamente. A gente tinha uma amiga em comum, a gente acabou se conhecendo. Aí depois lá fiquei nessa empresa de properties do Bradesco 3 anos, terminei meu mestrado também, né? E eu também, assim, como é que eu fui para a Fund Explorer? Eu comecei a fazer conteúdo sobre fundos imobiliários nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, até que eu chamei a atenção aí, que a gente tinha alguns amigos em comuns, do Thiago Reis, que é o sócio fundador da Suno. Ele me chamou, assim, eu fui num churrasco, e na verdade ele estava preso num churrasco, feliz coincidência. Eu comecei a trocar ideia com ele e ele me fez uma proposta. Né? Então aí me trouxe para o Fund Explorer e depois aí eu fui para a Suno, com a proposta do Vitor Duarte, que é o CIO. Pô, legal. Bom, pessoal, esse nosso papo aqui, foco, obviamente, fundos imobiliários. Vou começar a falar um pouquinho aqui sobre o passado de fundos imobiliários. A gente não precisa ficar muito no passado, que acho que todo mundo quer saber, é do futuro, né? Para onde, o que eu vou investir? A bola de cristal. Qual que é a boa? Exatamente, a bola de cristal. É bom a gente relembrar um pouquinho da indústria de fundos imobiliários, que ela é relativamente recente, né? Aqui no Brasil. 30 anos, né? Fez 30 anos recentemente. Então, mas assim, aqui começou os investidores começar a olhar mesmo. O próprio mercado também cresceu fortemente, talvez na última década, né? Aqui no Brasil. Cresceu muito bem. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de fundo imobiliário, eu não sei se eu falei na live contigo, foi um fundo de elevador. Vocês lembram desse fundo imobiliário? Fundo de elevador, um fundo que tinha também um elevador. Eu acho que fundo que também tinha elevador. Eu esqueci o nome dele agora. Tinha também me esqueci, mas ele tinha um elevador sim. Era aqui em São Paulo, inclusive. Se alguém aqui no chat lembra aqui. Ó, era um uso extremamente específico. Europar, alguma coisa assim? Eu acho que é Europar, foi Euro 11. Euro 11. Esse é o primeiro fundo que eu lembro. Exatamente. Foi um dos primeiros fundos imobiliários. Não sei se foi o primeiro, acho que o Memorial Office, né? Acho que foi o primeiro. Que é o F11. Então, e tinha um elevador. É um uso extremamente específico, contrato longuíssimo prazo. E claro, só aquela utilidade, né? Assim, se você tiver uma utilidade muito específica e muito consolidada, eu não vejo problema, entendeu? Por exemplo, é que nem falam para mim, Jacinto, fundo imobiliário monoativo é arriscado. Mas vamos lá, como é que está o contrato de locação vis-à-vis o mercado? Quem que está ocupando o prédio? Qual que é o perfil dessa empresa? E esse prédio, ele é facilmente replicável nas suas redondezas? Fala isso, né, para os cotistas do Shopping Pátio Higienópolis. Vê se eles estão tristes. Exatamente. Acho que eles estão felizes. Exatamente. Né? Assim, depende muito. Claro que é o seguinte, quando você tem um fundo com essas características, a sua análise tem que ser mais profunda. Tem que ser mais profunda. O Felipe deu um claro exemplo. O Shopping Higienópolis é um baita de um ativo. Assim, tá super bem localizado, um bairro extremamente adensado e é um ativo dominante. Não dá para você replicar um shopping Pátio Higienópolis ali, naquele mesmo bairro. Não dá, é impossível. Né? Assim, é inviável financeiramente. Né? Então, é o seguinte, a análise quando você tem um fundo imobiliário monoativo e monousuário, ela está um pouco mais profunda, mas não quer dizer que não vale a pena. Não quer dizer, tá? Então, assim, depende muito de caso a caso. Esse fundo existe ainda, o Euro 11? Sim. Existe? Euro 11 existe, eu sei, HPH também. Eu não estou achando aqui, ó. Eu acho que a internet não está buscando. E tem outros, né, que eu lembro. Outro, a gente falou antes, Max Invest, ele também é bem antigo. O Hotel Max Invest, sim, HTMX11. HTMX, tanto que o nome mudou. Antes era de balcão, era HTMX. Tá, que é o código 11B. 11B, e mudou para B3, ambiente B3. Então, mudou para ambiente B3, né? E o Nossa Senhora de Lourdes, eu lembro também. Sim, hospital. Lá de trás. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Eu costumo brincar que os fundos imobiliários eles estão na sua adolescência. Porque embora a lei seja de 30 anos atrás, exato, né? Julho de 93, é isso? Né? O fundo que tomou corpo mesmo foi há 15 anos atrás, que foi, se não me engano, foi o SHPH 11, que foi o primeiro que foi realmente para a Bolsa, com mais cotistas, certo? Então, é algo muito novo ainda. É algo muito novo. Tanto que, tem aquela história do Barsi, que o Barsi fala do conto do Vigário. Mas, meu amigo, veja bem, um produto que só tem 15 anos,
Há quanto tempo o Barsi Mesmo investe? juros com juros, não tem como alguém realmente ter ficado assim, sabe? Tem lá alguns exemplos de pessoas que dedicaram, você sabe, mergulharam de cabeça no produto, mas é um produto muito novo. Quem está pensando em se aposentar com fundo imobiliário, vamos dizer que tenha começado 15 anos atrás, não deu tempo ainda da pessoa se aposentar, vamos dizer, né? Exatamente. Não chegou ainda, né? Eu quero entrar firme aí nesse negócio aí que é mas polêmica. o Felipe tem um ponto muito bom, porque é o seguinte, se você pegar que o tempo de aposentadoria é 35 anos, assim, mais ou menos, na Não, o média... pessoal quer se aposentar em 35 meses. Pois é. Outra história. Então é o seguinte, então ainda falta um bom tempo ainda, né? Enfim. Tranquilo. Exatamente, falta um bom tempo ainda. Então é o seguinte, o fundo imobiliário realmente ele é novo, mas é um produto que caiu no gosto da pessoa física, né? Muito pelo fato também de que o brasileiro ele investe em imóveis físicos, né? Investir em fundo imobiliário é investir indiretamente em um imóvel. Não é direto, é indireto porque tem um instrumento jurídico, que é um fundo de investimento, né? E nesse você investe em ativos de cunho imobiliário, seja físicos, imóveis ou financeiros, CRI, no caso. Que vão de alguma maneira financiar a atividade imobiliária. Eu não estou investindo num imóvel físico, mas eu estou investindo num fundo imobiliário que tem Que é proprietário de imóveis, títulos que financiam a atividade imobiliária. Exatamente. Então, assim, isso é importante saber. E esse fundo imobiliário é negociado em bolsa de valores, né? Que tem todas as características de renda variável e também sofre, vamos dizer assim, interferências externas, de juros, enfim, né? Então, assim, é claro que você pode fazer análise do imóvel por não estar fazendo análise de fundo imobiliário, só que o fato de ele estar negociado em bolsa é muito importante. Poucas pessoas lembram disso na hora de fazer uma análise de fundo imobiliário. Isso é muito importante. A gente até brinca, né? Se você tem um imóvel, você não fica ligando... Não tem nem como, né? Você vai ligar para o corretor todo dia. Quanto tá? Exatamente. Isso é bom, isso é ruim, né? Então, assim, a pessoa que investe no fundo imobiliário, ela tem que pensar realmente mais para o longo prazo. O problema é que ela vê na cotação lá o tempo todo. Qualquer coisa que acontece, ela já sai... comprando ou vendendo por emoção, né? Sim, isso é comum, assim, nem todo mundo, né, infelizmente, teve educação financeira e é uma educação voltada para investimentos, para poupança, nem todo mundo, assim, e tá tudo certo, por quê? Porque isso é muito comum no Brasil, a gente não tem essa cultura de investimento, quantos por cento da população investe? É muito pouco, se a gente compara com outros países, assim, não tem nem o que falar, né? Então, assim, estamos ainda... Caminhando na adolescência. Olha, eu fico pensando, se tivesse a vontade de realmente investir, realmente se aposentar do jeito que o pessoal tem de investir em bet. A gente já tinha aí mais de 10 milhões de investidores. O outro patrocinador ali. Não é nada. Ainda até arrepio aqui. Não, é brincadeira. Mas é verdade, porque a gente, se for observar, eu costumo falar que onde tem a ambição muito exacerbada, tem golpista entrando. É porque a pessoa perde a lógica, ela vai muito na emoção, no sonho, ela começa a pensar, o que eu faria? Vou vender minha casa para poder... O golpista é facinho ele chegar num cara desse. Então, assim, ouvir uma oportunidade muito legal, duvida 3 vezes, não uma, duvida 3. Aí pergunta para 2 amigos e para um analista CNPI, para um agente autônomo, sabe? Vai com calma que o negócio não é brincadeira não. Pessoal, nesses 30 anos de fundo imobiliário, vocês sabem se foi sempre a mesma regra, a mesma lei, ou se teve alguma coisa no meio do caminho que mudou? Teve alterações, sim. Você tem acho que a lei que é de 93, né? Que é 8.668 de 93. Rapaz, o cara sabe o número que criou os fundos imobiliários, né? Inspirado nos REITs dos Estados Unidos, né? Que é da década de 60 a lei dos REITs dos Estados Unidos. Você teve 2 alterações. Se eu não me engano, a primeira foi em 2004, com a 11.033. Depois teve uma em 2005, 11.196, né? Então, você teve várias leis modificando aí os fundos imobiliários, adaptando, né? No caso, você teve recentemente aí, que você teve o surgimento dos FIAGROS, que ele embarca também na lei 11.033 de 2004, que também se estabelece a isenção da distribuição dos rendimentos, no caso. Então, o fundo imobiliário foi se adaptando ao longo do tempo, né? E a criação dos fundos imobiliários, ela serviu para financiar o ramo imobiliário.
né? Incorporação, enfim, tinha uma outra cabeça na época. Claro que é o seguinte, o legislador, ao longo do tempo, foi percebendo como funciona e foi adicionando elementos que possam tornar o fundo mais atrativo. E claro, tendo como uma referência os REITs dos Estados Unidos. Embora o seguinte... Os fundos imobiliários dos Estados Unidos, eles se assemelham muito mais em empresas comerciais do que fundos propriamente dito. Então, por exemplo, um REIT americano dos Estados Unidos, ele se assemelha muito mais a uma BR Properties do que um fundo imobiliário. Ele é uma empresa de verdade, você tem diretoria, é uma empresa de verdade, que basicamente constrói e loca, ponto. Claro que com uma outra realidade, assim, ao longo do século XX, juros muito mais baixos, conseguiam alavancar muito mais, né? Eles não entendem, por exemplo, assim, reduzir a alavancagem, se eu posso estender a dívida para perpétuo, basicamente com um custo muito baixo, né? Então, assim, é outra cabeça, né? E eles conseguem também se desenvolver muito mais rápido, o mercado de crédito é abundante, você tem bancos regionais nos Estados Unidos, é bem diferente daqui do Brasil. Né? E assim, isso facilita o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento do Fundo Imobiliário do Brasil com a mexer nessas leis, né? E também com o fato de ter essa isenção dos rendimentos, seguindo as três pré-requisitos, fez com que a indústria se desenvolvesse dessa forma, tá? Claro que a gente pode aprimorar ao longo do tempo, claro, mas essa é a forma que a gente se desenvolveu, considerando a nossa realidade. São duas realidades bem diferentes. Eu perguntei do fundo do coração mesmo aqui, essa questão da lei sem, né? E você já soltou o número da lei. Tudo. Ah, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. A lei da isenção de imposto, ela veio depois da criação. Ela vem depois da criação. Ela foi criado com imposto, vamos dizer assim. Já tinha imposto, exatamente. Imposto, então, assim, ele se que tornou isento ao longo do tempo. Nossa, que legal, não sabia disso. Exatamente, ele se tornou isento. Claro que já tem um tempo, mas ele se tornou isento. Eu costumo brincar que eu ando com o livro da regra debaixo do braço, né? O Jacinto também, vocês viram, né? Então, pegando um outro aspecto, certo? O aspecto da regulação. Né? Então, a lei, ela veio estruturando algumas coisas, entre elas a principal é a distribuição de rendimentos semestrais. Exato. Ele fala, né, cabeça junho e cabeça dezembro. Perfeito. E aí a dinâmica dos investidores pedindo dividendos mensais fez com que acontecesse essa indústria que nós temos hoje do jeito que ela é. Então não é por regra, é porque a indústria quis. A lei, é uma lei é semestral, cabeça final de semestre. Então junho e dezembro. E aí o que acabou acontecendo? Os investidores começaram a pedir, né? Pô, quero receber meu dividendo mensal. Exato. Quero receber meu dividendo mensal. E isso criou uma indústria que é a indústria que nós temos e que tem os benefícios dela ser desse jeito. Exato, tem os benefícios. Mas também tem os ônus. Por quê? Sim. Veja, o dividendo que vamos dizer, num mês estava R$1 e foi para 0,90, não necessariamente no outro mês, não necessariamente o fundo ficou ruim, certo? Não necessariamente. Ou de repente teve algum mês que não distribuiu algum dividendo, não quer dizer que o fundo piorou. De repente foi uma escolha do gestor de fazer uma reserva de caixa para poder fazer uma reforma em algum dos prédios. Exato. E isso vai fazer o fundo melhorar. Mas olha que maluquice. Pelo fato de não ter distribuído menos, isso faz com que os investidores entendam inconscientemente que aquele fundo perdeu valor. E aí acabam vendendo aquele fundo, fazendo com que o fundo perca a cotação na bolsa e abrindo oportunidade para quem está prestando atenção. Então acaba que é um incentivo, eu vou falar uma palavra aqui, tá? Assim, perverso, para o gestor distribuir o máximo possível para a cotação dele estar sempre aumentando. Mas o que o gestor faz e tem que olhar é qual que é a melhor coisa para o cotista. Se chegar um gestor agora e falar assim, eu vou abrir um fundo novo agora que vai ser de 6 meses. Será que ele tem dificilmente demanda? Ele não vai ter... É difícil. Ele precisa ter, assim... Se for o caso, tá? Ele precisa ter uma tese muito bem defendida. Muito bem defendida, tá? Claro que para o gosto da maioria dos investidores não vai ser o caso, né? Mas, por exemplo... Se ele abrir no fundo de desenvolvimento, de incorporação imobiliária... Isso que eu ia entrar. É o seguinte, aí faz sentido. Porque é o seguinte, não é todo mês que ele pode ter uma meta de venda, né? Isso.
que o possibilite de distribuir rendimentos. Né? Não é todo mês. Né? A gente tem alguns casos que isso foi bem emblemático. Bem emblemático. Travou o fundo, né? Que travou o fundo e o gestor optou por distribuir trimestralmente. Né? Enfim, assim, a tese, se for o caso, tem que ter muito bem defendida. Tá? Hoje tem alguém que faz isso ou não? Tem, mas daí quem entra são os institucionais. Mas exatamente. São um outro tipo de investidor. Exatamente. E aí, você falou no ponto que até que eu ia levantar isso, porque lá atrás eu lembro que a gente tinha claro ali pelo menos esses 3 tipos de fundos, né? O que a gente abre aspas, fala de tijolo, o de papel e o de desenvolvimento. E nunca mais ouvi falar de fundo de desenvolvimento. Até uma dúvida aqui minha. Eles parou só de falar ou eles estão incorporados em alguns outros? Ou não? Poucos, assim, ou porque não tem tanta demanda? Tem, sim, claro, mas são muito poucos. E hoje é o seguinte, você tem formas, vamos dizer assim, mais eficazes. Você pode fazer um club deal, que é basicamente o seguinte: vou fazer um fundo imobiliário específico para você, André, e você, Felipe. Existe só para vocês dois. Bota na CETIP, que é um meio de negociação, e acabou. Liquidez quase zero. A tese do fundo é incorporação imobiliária. Vou incorporar, vai demorar 4 anos, né? E depois, vou vendendo as unidades, né? E depois que eu vender todas as unidades, amortizo, distribuo os rendimentos e acabou o fundo. Até nesse ponto de regra embaixo do braço, né? Porque a gente falou de lei lá pelo Congresso. Acabei nem falando da regulação, mas... E aí tem a regulação que a CVM tem as suas instruções, as suas, enfim, normativas. E aí uma delas é essa, para ir para o ambiente de bolsa negociado, tem algumas regras. Tem alguma coisa de 50 cotistas, Isso é para isenção, né? Para isenção tem essas 3 regrinhas, exato. Ninguém pode ter mais do que 10% do PL. Perfeito. Exatamente. E mais uma, ou não? Não, é isso. Essas 10%, duas. 50%, negociado em bolsa. Exato. Aí a pessoa física tem a isenção de imposto de renda nos rendimentos. Pessoa jurídica nunca tem. Pessoa jurídica paga 15%. 15%. Se um cliente, pessoa jurídica, investir em fundo imobiliário. Pois quer falar um pouco mais sobre a instrução que você ia falar? Eu acabei não falando, certo? Assim, a gente tem inicialmente a 472, que é a instrução 472, e aí agora veio a resolução 175, que entra em outubro agora desse ano, e ela traz algumas modificações, e a principal modificação que trouxe, que para mim vai movimentar o mercado nesse sentido, é a possibilidade do próprio fundo comprar suas cotas e cancelá-las. Né? O famoso buyback. Isso não estava permitido pela resolução antes. E isso vai mudar bastante, porque, por exemplo, no momento que a gente passou durante a pandemia, a cotação saiu de 120 e foi para 60. O gestor ele poderia entrar equilibrando esse preço. Exatamente. Porque se ele sabe que tem um empreendimento ali dentro, que o metro quadrado, ou assim, a cotação, a cota equivalente para aquele empreendimento seria, 110, e estava com um preço, estava com ágio, se ele comprar 70 a 80, ele está no mega lucro ainda. Né? E isso vai beneficiar o fundo. Então, e os cotistas, consequentemente. Exatamente. Então, uma possibilidade, assim que sai, eu sou vidrado nesse negócio. Sai, eu já monto um mapa mental para poder estudar como que relaciona, quais são as coisas novas. E a principal inovação para fundo imobiliário veio nisso, né, através dessa resolução. E isso assim, pode melhorar muito o sistema de fundos imobiliários, fortalecer o sistema, deixar um sistema mais forte. Que é o que eu falei. O tal do adolescente, ele tem problemas, alguns, né, de estirão. Quando cresce muito, a canela dói, né? O osso dói. Eu tenho alguns amigos que tiveram que tomar, como é que chama? Remédio de calcificação, porque o cara tava com 1,98 m com 15 anos. Ia crescer mais. Eu vejo que a gente passou de 2018 a 2019, até dezembro de 2019, por isso. O mercado cresceu muito, muito rápido. Muitos fundos chegaram a bater 1,40. Teve um que bateu quase 1,50 de PVP, né? Que é a cotação sobre o preço, sobre o valor patrimonial. Teve fundo que chegou a 2, né? Chegou a 2. Você tá brincando? FOF. E um FOF sem fundamento para isso. FOF chegou a 2. Gosto de vocês, tá? Um abraço para vocês, mas não tinha fundamento para bater 2. E então, assim,
são as dores do crescimento. Eu vejo que a gente está chegando no final da adolescência dos fundos imobiliários. Hoje, se você tiver a pachorra, que nem eu tive, de olhar lá no FNet, que é o sistema de fundos, né, da B3, e procurar relatório gerencial antes de 2018, não existia. Exatamente. Tinham 3 fundos que tinham relatório gerencial somente, antes de 2018, e fazia esporadicamente, não fazia todo mês. A partir de junho de 2018, dezembro de 2018, quase todos os fundos passaram a ter relatório gerencial e mensal. Não tem nenhum fundo de ações multimercado que tenha um relatório tão detalhado. E que o gestor, tá aqui um gestor, se propõe a fazer uma live e faz falar. parte da equipe de gestão, né? É isso aí. Isso aí. Regulação, já viu, né? Então, não existe. Assim, durante acho que 6 meses, 9 meses, talvez um ano no máximo, o pessoal dos fundos de ação ficou aí um burburinho, sim, né? Sim, é verdade. Twitter, podcast pra todo lado. Fechou o mercado, todo mundo sumiu. Você não vê um dando a cara. Isso não é uma crítica, é só a realidade, entendeu? E os gestores de fundo imobiliário, as casas, as gestoras, todas estão ali, relatório gerencial todo mês. E live, podcast, participação. Isso é único no mundo, gente. Não existe nenhuma outra indústria que tem isso. Que legal. Nenhuma. É verdade. Eu queria saber em relação ao tamanho, né? Você está falando de crescimento de 2018 para cá, sobre o tamanho desse mercado hoje, mas antes se vocês responderam, quero falar aqui para você que está vendo esse papo, está vendo que o papo tá bom, né? O negócio aqui é outro nível. Então vale aquele like, você está aqui no YouTube, você está vendo aqui no Instagram, compartilhar com os amigos que gostam de papo bom, inteligente. E, claro, se você quer investir em fundos imobiliários, nosso patrocinador aqui é Perspective, é um escritório, tem um link aqui na descrição para você abrir o cadastro aqui com a gente também. Mas vamos lá, tamanho do mercado de fundos imobiliários, vocês sabem de cabeça algum tamanho, quanto o número de investidores, volumes de emissões, qual que é o volume total aqui que tem em bolsa? Se eu não me engano, acho que a gente já passou de 2 milhões de investidores, acho que tem 30 bi de PL, acho. Né? É mais. Já é mais, ou seja, já é mais. É mais. Não, hoje, de investidores, pessoa física, são cerca de 2 milhões e 200 mil, aproximadamente, pelo último relatório da B3. E só de PL, de fundo de CRI, que é a minha especialidade, aí vocês me desculpem, tá? Assim, o fundo de papel, tá? Que é o meu foco, tá bom? Sem problemas, imagina. Estamos falando de mais de 46 bi só de fundo de papel. Só de fundo de papel. E você falou de PVP, né? Ali, pro pessoal é como se fosse assim, o preço que você tem na bolsa comparado com o valor patrimonial. Exato. Ali do prédio em si, por alguma avaliação que o pessoal faz, né? Vocês têm uma noção se hoje deve estar baixo hoje, né? Se você pegar o volume que tem todo negociado, mais de 40 pelo menos, né? Só de CRI, né? Comparado com o volume desses prédios físicos ou desses certificados vai dar menos do que um. O relatório da B3 ele também traz, tá? A média do mercado, o valor patrimonial e o valor da bolsa, né? Então hoje está baixo, continua baixo, porque tinham muitos fundos que estavam muito descontados. E hoje continua abaixo na média, mas está quase chegando no 1 a 1. E o que quer dizer isso? Né? Tá na hora de entrar. Ainda está na hora de entrar, tá? Quando chega ali, eu digo assim, tá? Que o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, ele é um indicador para você não fazer besteira. Para não fazer besteira. Ele não é para escolher, é para não escolher. É para evitar o fundo, certo? Então, passou de 1,20, passou de 1,30, esquece. O Thiago Reis mesmo, quando um dos fundos, eu não lembro qual que era, acho que era o CNCI, ele falou, gente, não compra. Tá, 1,20, 1,30, não compra, porque você vai perder dinheiro, né? Então, é uma visão semelhante à que eu tenho, certo? Então, a gente tá ainda no momento que dá para entrar ainda. Passou de 1,20, 1,30, esquece, porque depois ele vai voltar para 1 e a pessoa vai chorar. E a gente teve uma estirada lá antes da pandemia, né? Então, Sim. Em 2020, eu acho que janeiro, por ali,
Janeiro de 2020, quando teve a queda, é isso? 2020, não, teve uma estirada. Foi dezembro, foi o maior Dezembro, estirão. dezembro de 19. Isso, 2019. que eu lembro bem disso. Sim, o FIVIX subiu bem. Acho que o ano inteiro de 2019 foi um ano bem atípico, né, para fundos imobiliários, com a taxa de juros lá embaixo, enfim, né, que em comparação com a atratividade da renda fixa, fundos imobiliários estava mais atrativo na época e atraiu muitos investidores. E o IFIX subiu, assim, muito. Na emoção. E assim, até um dado interessante que até um colega nosso postou, ele falou assim, estamos há talvez 30 dias sem o IFIX cair. E foi exatamente isso. Assim, todo dia, mais liquidez, superação de pontos, recordes. Você fala assim, olha, assim, investir em fundo é bom, assim, bons fundamentos, mas assim, essa frenese tá um pouco demais, né? E aí veio a pandemia. Só que a pandemia é um negócio fora da você teve o janeiro de 20 que você teve a realização, né? Porque, poxa, subiu muito, em dezembro ainda subiu mais, porque até comentei em lives que é o seguinte, em dezembro o pessoal tá capitalizado, 13º entra, né? 13º entra, o pessoal tá mais capitalizado, clima festivo, final de ano, enfim, o pessoal acaba... Oba-oba. O pessoal acaba oba-oba e acaba comprando e realmente você percebe isso, que dezembro o IFIX ele anda mais, né? Aí veio janeiro com a realização, queda, aconteceu alguma coisa? Não. Escola dos filhos. Exatamente, porque janeiro, historicamente no Brasil, você vê as despesas, você tem IPTU, IPVA, escola dos filhos, material escolar, enfim, né? O pessoal dá uma realizada. Tal. Mas aí realmente veio a pandemia, que foi algo, assim, algo extremamente atípico. Talvez o único precedente na história seja a gripe espanhola do século XX, a mais próxima. Poxa, é muito tempo atrás, muito tempo atrás. Naturalmente tudo vai cair, não importa. Exatamente. É um medo, né? Porque é o seguinte, a gente tinha uma simetria de informação muito grande. Ninguém sabia como esse vírus atacava, se tinha perspectiva de ter alguma vacina. Ninguém sabia. A gente foi saber alguns meses depois. Alguns, na prática, acabam sofrendo mais, como shopping. Outros, talvez... Hotel sofreu muito, mais do que shopping. Mas, assim, é um negócio um pouco fora que todo mundo entende. Pô, é isso, acabou, é um negócio que cai, depois, entre aspas, volta. Mas, assim, para um cenário normal... o que não é faz preço, né? Mas assim, o que muda o preço? Posso falar um pouquinho ainda antes da pandemia? Porque num evento desse que a gente vê a qualidade dos ativos. Num evento desse. Então, tem algumas características dos fundos imobiliários que, na minha visão, preservam muito o valor de quem tem um pouco de paciência. A questão de não ter resgate, exato. Isso é muito importante, porque os fundos de crédito, né, vamos dizer assim, os fundos de debêntures, eles tiveram 3 ou 4 grandes problemas nos últimos 3, 4 anos. O que acontecia? Tinha algum evento que precisava de liquidez, um monte de gente saía vendendo, aí a cotação no dia seguinte baixava, mais gente saía vendendo, o gestor ele tinha que vender os ativos para poder fazer liquidez. Só que ele tinha que vender naquele dia, para poder dar liquidez para os cotistas do dia seguinte. Então, um fundo aberto, ele tem outras vantagens. Mas essa é uma desvantagem muito grande no momento em que há uma corrida por preços ou há uma necessidade de liquidez. Não tem alguém que, como você, vai estar disposto a pagar 60 e eu estou querendo vender 60. Exato. Porque aí vai destruir o core do negócio. Você destrói o valor. Exato. Aqui no fundo imobiliário, como é bolsa, só quem quiser ser destruído seja. Exatamente. Ou seja, o ativo continua lá, o gestor não precisou destruir lá. O core do fundo. Exatamente. Perfeito. É um ponto bem importante que o Felipe passou, porque o fundo imobiliário é um fundo fechado, ele funciona que nem um condomínio. Para você sair quando começar, você precisa vender o quê? A cota do seu condomínio. Né? CVM 472. Então, fundo fechado, é condomínio. E isso traz um benefício muito grande para quem tem um pouco de mais paciência. Então, porque num fundo aberto, mesmo que você tenha paciência, o seu patrimônio está sendo dilapidado. Quando tem esse corre por liquidez. Nos fundos fechados não há. Porque o gestor não vai ter que vender um imóvel ou uma sala comercial para poder dar o dinheiro para o cotista que quer sair. Então, isso tem um benefício que, às vezes, as pessoas não percebem, que é essa possibilidade de ser na bolsa ou, se for um fundo ser tipado, que você tem que encontrar um comprador. E aí, isso faz preço.
Isso faz a cota baixar, Exato. mas que muitas vezes é irracional. Na maioria das vezes. Se você observar os fundos ao longo de 10 anos, os fundos que têm mais de 10 anos ou têm 10 anos, ele tem ali o que eu brinco no meu livro de preço, a força gravitacional sobre o preço. Ele fica ali numa média, 1.1 do PVP de 1.1. Aí, nesse momento de pandemia, ele foi lá para baixo, mas ele volta para 1.1. Então, tem uma força muito forte disso acontecendo. Nos fundos de papel é mais claro ainda. Mas nos fundos de tijolo isso também acontece. Ele normalmente negocia a um PVP estável ao longo do tempo. E isso é muito bom. Porque traz uma segurança para a indústria, traz uma segurança para o investidor. Agora, se você precisa de liquidez, você também consegue vender. Vai ter que aceitar o preço que está na tela. Exato. Mas você consegue vender. Precisar, né? Se você precisar. Que é bem diferente de você estar com medo. Exatamente. É muito diferente, É né? bem diferente isso aí. Muito Eu diferente. tô precisando, não tenho o que fazer. Eu tô na pandemia, eu perdi o emprego, eu vou precisar fazer. Aí não tem escapatória. Né? Beleza, é outro cenário. Mas o cara que ficou com. Eu lembro muito bem disso aí, porque eu ficava. Por que eu não tenho dinheiro infinito, cara? Por que eu não tenho um caminhão? Porque eu tinha fundo, eu ainda tenho até hoje. Antes. Tinha até hoje. Eu fundo de shopping, vocês podem falar mal ou bem aí da minha escolha, mas eu ainda tenho um fundo de shopping lá. Eu falei, cara, um dia eu volto isso aqui, cara. Esse negócio tá fechado agora, mas... Vai voltar. Vai voltar a abrir. Exato. Um dia vai abrir esse negócio de volta. Vai demorar mais ou menos, mas vai voltar. Exato. Queria ter mais dinheiro para botar mais. Exatamente. Foi uma época de concessões, né? Assim, eu lembro que, poxa, você teve concessões, assim, descontos, carências, troca de índices, né? Enfim, foi uma época, claro que foi difícil para os shoppings, mas assim, o pessoal conseguiu contornar. É difícil? Claro que é difícil. Foi algo inesperado, né? Mas, assim, uma hora... E, assim, isso vai voltar, né? E como isso de fato aconteceu, e, assim, a pandemia passou, né? Enfim, e volta à vida normal, né? Claro que, assim, não vai durar... Claro que foi um período bastante conturbado, mas não ia durar para sempre. Deixa bem claro na cabeça. Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque eu vou mostrar na tela aqui para vocês. Tá bom. Para o nosso próximo assunto... em relação a... Bom, a gente já fez uma bela de uma introdução, né? Não vai ser uma live de 11 horas, não. Né? Já vai, né? Mas vamos chegar agora no presente para o futuro. Tá bom. Que eu vou mostrar para vocês aqui o IFIX. Então, para o pessoal aqui que está assistindo, a gente está falando vários termos aqui. O IFIX é como se fosse o IBOV dos fundos imobiliários, de um modo geral, né? Alguém quer, enquanto eu compartilho aqui, alguém quer fazer uma definição? Posso. O IFIX hoje, ele é o índice, vamos dizer assim, padrão da Bolsa para fundos imobiliários. Ele foi criado com o intuito de estruturar e dar uma visão aos investidores como que está os fundos imobiliários. Não são todos que participam. E é aquilo que eu falei, certo? De alguns anos para cá, os fundos imobiliários de papel, que são os de CRI, conforme eu digo, chegaram a bater 46%. Hoje eles estão na média de 44%, 42%. E eles representam os fundos mais líquidos e algumas outras características aí. Tá na tela aí, ó. Boa. Muito bem. Vamos dar uma olhada então no IFIX. Aqui, isso. Olha só, a gente vê aqui de abril, né? Que medo. Abril para cá, subiu 15%, né? Porque o formato parece que até foi muito, né? Foi um absurdo. Foi uma Magazine Luiza dos tempos anteriores lá, mas... A nova Magalu, Magalu. Mas é só pelo enquadramento que deu aqui, né? A gente vê alguns movimentos. Vamos dar uma olhada lá aqui, ó. Essa aqui foi a pandemia, né? Assim, ali foi o pico, tá vendo? Ali um pouquinho antes de 2020, ali, ó. Quantos pontos estava lá? Vendo? Aqui, 3.300 ali, né? Quase 3 a tela. Quase 3.300. 3.270. Ou seja, estamos caminhando para, vamos dizer assim, o topo histórico de 2019 ali. Assim, em um momento em que nós estamos assim antecipando a queda dos juros.
É isso que eu quero, que eu acho que é muito importante para a nossa audiência, esse ponto aqui. Olha só, essa imagem vai ser o guia para a nossa continuação da conversa. Porque a gente tem aqui um cenário de alta muito forte, um cenário atípico, depois uma lateralidade aqui, Exato. uma subida forte e uma comparação com juros, que é o ponto que você está falando. Muito bem, que momento a gente está? A gente está no momento agora de segurar a mão, de entrar, qual que é a visão de vocês? Eu posso Se começar? quiser, eu posso colocar outra coisa aqui. Não, acho que não. Acho que essa parte do gráfico está perfeita. É o seguinte, assim, acredito que esteja no momento de entrar realmente, até o momento ideal, da minha visão já passou, porque você já subiu bastante, né? Ou seja, o mercado ele antecipa o que vai acontecer. O que vai acontecer? A queda dos juros. Claro que o Banco Central não, assim, ele é bem sutil na comunicação. Mas você percebe que, assim, com taxa de juros alta, com inflação em queda, uma hora isso vai acontecer. E o mercado antecipa isso. O mercado antecipando isso, as pessoas vão correr para fundo imobiliário pegar esse upside, essa alta. Absolutamente normal isso acontecer. Claro que acredito que a maioria dos investidores vão pegar depois que a Selic de fato cair. Normal, tudo bem, sem nenhum problema, né? Faz parte do jogo. Assim, eu vejo muitos investidores querendo acertar, é o momento ideal. O momento ideal para comprar, o momento ideal para vender. Assim, você pode tentar? Pode, só que o seguinte, lembra que nem gestor com anos de experiência consegue. Né? Assim, momento exato. Cara, calma. O momento calma. Era aqui. Duvido quem ia ter coragem aqui, né? Tem muita gente que aqui ia estar vendendo. Exatamente. Então é o seguinte, pega assim, intervalos de tempo. Algo que você, poxa, isso aqui vai subir, tem perspectiva, faz sentido. Aí o investidor estuda e estuda realmente e decide por um aporte ou não. Né? Então é o seguinte, acredito que o momento está propício sim, porque realmente a Selic tende a cair conforme a comunicação do Banco Central, né? E tende a ir para um patamar aí, que segundo o Boletim Focus, mais perto de 12. Então, ao começar a cair, materializar essa queda, acredito que a gente tem mais altas ainda do IFIX pela frente. Tá? Quando a gente fala de Selic caindo, para o mercado de ações, é um custo de capital menor para a empresa, vamos dizer assim, né? Se financiar, talvez a dívida dela possa estar linkada com isso, o juro vai disparar, tem algumas, né? A relação para fundos imobiliários da taxa Selic, ela é principalmente custo de oportunidade, ou seja, eu como investidor, eu vou olhar, deixa eu comprar um fundo imobiliário aqui porque ele está me pagando esse yield, porque daqui a pouco vai cair, e eu vou deixar na minha renda fixa, ou tem alguma outra relação que é mais forte nesse sentido, direto no imóvel? Sim, tem um custo de oportunidade, que assim, inclusive, acho que essa é uma das razões principalmente para o IFIX subir, né? Ele faz a comparação com o custo de oportunidade de renda fixa e vê que o fundo imobiliário tem essa possibilidade alta, no caso, ele consegue ter um retorno total, mais rendimentos, bem interessante e maior do que aquele possível título de renda fixa que ele está estudando, né? Outra coisa também, se o fundo imobiliário, no caso, tiver uma alavancagem, que a gente deve falar um pouco mais para frente de alavancagem, e se a alavancagem estiver indexada ao CDI, esse custo tende a cair. Tende a cair um pouco, né? Lembrando que assim, é CDI mais um prêmio pelo risco. No caso, ele tende a cair um pouco, né? Mas também, por exemplo, em FIIs de CRIs, que até o Felipe vai falar melhor, no caso, se a gente vislumbra uma queda na Selic, muito provavelmente o que está acontecendo também é que a inflação oficial medida pelo IPCA também está caindo, né? Porque esse é o mandato do Banco Central, né? Ele vai colocando ali a taxa Selic, desde que a inflação IPCA dê sinais assim, de alta ou de baixa e o Banco Central atua intermediação via taxa Selic, no caso, né? Isso também vai impactar os rendimentos aí dos FIIs de CRI. Mas, claro, assim, isso é durante um tempo, depois o Banco Central ele para, aí os rendimentos voltam a uma certa normalidade temporária dentro daquele intervalo de tempo, enfim. Mas essa é a relação. Tá? Custo de oportunidade também a alavancagem e rendimentos no caso. Posso também? Deve, até porque os fundos de CRI, né? Mas eu vou falar de tijolo antes. Pode? Pode. Deixa eu só tirar aqui, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Tranquilo. E a gente volta aqui para o jeito normal que estava ali para o pessoal
aqui para os nossos clientes também voltar a assistir. Deixa eu só ver o que eu faço aqui. Foi. Fechado. Eu vejo também, sabe, que a questão dos juros ela também incentiva muito o mercado imobiliário como um todo. E aí também aparecem oportunidades, porque a questão do ciclo imobiliário vai impactar diretamente os fundos de tijolos e também os fundos de papel. Veja, o momento que tem um juros menor, as pessoas também estão incentivadas a se endividar mais. E também, naturalmente, fazer uma compra de um imóvel também. Isso é uma coisa que acontece, certo? Então, a pessoa, no momento de juros menor, ela vai se sentir com mais condição de ter aquela parcela e pagar aquele imóvel. E isso faz com que as coisas aconteçam. A própria empresa que aluga offices, né? Isso. Então, isso impacta tudo. Isso impacta todo o mercado imobiliário como um todo, impacta vendas das incorporadoras que têm as dívidas dos CRIs ou que fazem um novo imóvel. E isso faz com que o mercado se movimente como um todo. E aí a gente chega aí num momento de... com menos taxa de juros, também faz com que os empreendedores se sintam mais motivados a tirar o dinheiro da poupança e colocar numa empresa, num projeto que vai render... Veja... dificilmente, estou sendo aqui, claro, uma empresa consegue ter 3, 4 anos de margem de 14%. Por que o cara vai tirar o dinheiro da Selic para poder pôr num projeto que retorna menos que 14%? Tem empresa que tem 2%, é uma empresa de varejo. A margem é 2%, 1%, quando consegue essa margem, né? Então, por que o investidor, pessoa física ou empreendedor, ele vai deixar de ser rentista para poder abrir um novo negócio? Então, no momento que a gente chega numa taxa de juros menor, isso é benéfico para o Brasil inteiro, para todo o país que está nessa taxa. Por quê? Você tem um incentivo ao empreendedor, você tem um incentivo ao mercado imobiliário, você tem um incentivo ao desenvolvimento do mercado de capitais como um todo, porque o investidor ele vai procurar novas oportunidades. Você vai ter um desenvolvimento dos agentes autônomos, das corretoras. Então, toda essa euforia que já está acontecendo, não só nos fundos imobiliários, mas no mercado como um todo, é essa expectativa que já está se materializando nos juros futuros e que, no caso dos fundos de CRI, na minha visão, tem um benefício imenso. A gente tem um grupo de FII de CRI lá, o Jacinto está lá, de WhatsApp, que as pessoas comemoravam quando a inflação aumentava. Eu falei, vocês estão malucos? A inflação está aumentando, seu dividendo vai aumentar zero ou nada, e o seu salário está perdendo poder de compra de 10% no ano. Então, uma economia equilibrada, com inflação controlada e juros mais baixos, abaixo da casa de 10, né, com um dígito, que o pessoal costuma falar, é uma economia que ela naturalmente vai incentivar o empreendedorismo, vai incentivar novas casas, novas gestoras, novos agentes autônomos e também vai impactar diretamente os fundos imobiliários em diversos aspectos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, a gente está vivendo esse momento de euforia. A gente levantou ali, são 31 dias já, quase 32 dias de FII subindo. Porque todo mundo vê isso indiretamente, certo? Cada um no seu ponto de vista. Isso vai impactar muito. E os fundos de papel aí têm diversos benefícios. Porque o que o investidor deve olhar para o fundo de papel? Juro real. Ah, mas meu dividendo está diminuindo. Estava lá distribuindo 1,20, está distribuindo 0,90. Agora, faz a conta do juro real. Quanto você está ganhando efetivamente contra a inflação ou de juro real efetivamente? Então, não é só meu dividendo diminuiu. Diminuiu porque diminuiu tudo. A dívida do Brasil vai diminuir, a dívida das empresas vai diminuir. Então, é um movimento de euforia por causa de tudo isso. Mas, desculpa me estender um pouco aí, Não, de maneira alguma. Mas assim, você então entende, se fosse falar mais superficialmente aqui numa alta de juros, eu imaginaria que alguns setores de fundos imobiliários subiria e talvez o de papel no mínimo seguraria ou teria ali. Você acredita que não? Ainda pode no mínimo segurar as cotações, eu estou falando. Eu sou um defensor dos fundos de papel, né?
Então, vou fazer meu papel aqui, certo? Os fundos de papel, eles têm algumas possibilidades diferentes do que os fundos de crédito, porque eles são fundos fechados, na maior parte. E também porque existe uma autonomia do gestor em colocar mais IPCA, colocar mais CDI. É lógico que tem estratégias que são unilaterais nesse sentido, mas existe a possibilidade isso de defender. Então, eu vou... Cito ou não cito? Tem um fundo, tá? Do Credit Suisse. Ele fez isso com perfeição. Ele fez uma movimentação de diminuição de um indexador para outro e isso, ao longo do tempo, beneficiou ele. E tem outros fundos que fazem isso também, tá? Estou dando aqui esse exemplo. Então, existe essa possibilidade de se defender contra esses movimentos macro dentro do fundo de CRI. E você não precisa comprar só um fundo, você pode comprar alguns, certo? Você deve, inclusive, comprar alguns fundos. Então, diferentemente do fundo de tijolo, que ele não vai conseguir mudar o contrato dele de IPCA para CDI, por exemplo. É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil, mas é mais difícil porque é o seguinte, envolve negociação com a contraparte, que é o inquilino. Tem que explicar por que você está trocando, perguntar se ele aceita, né? Então, assim, é mais difícil, né? Tanto que a gente teve na pandemia que é a troca do IGPM pelo IPCA, mas é mais difícil. Né? Assim, no fundo de CRI, como o Ben Felipe falou, e é verdade, tem uma liberdade, é mais fácil, né? No caso. Isso aí. Então, assim, o meu ponto, né, assim, é que o fundo imobiliário, no geral, você com R$100 você consegue comprar, de repente, 38 imóveis, 40 imóveis que nem com 100 milhões você conseguiria comprar. Exato. E com R$100 você consegue, com R$1.000 você consegue comprar 500 CRIs. Então, assim, é uma possibilidade única. E eu continuo falando que, para mim, fundos imobiliários são, se não são os melhores do mundo, estão muito próximo para o investidor comum, para o investidor que não vai ficar o dia inteiro na tela olhando. É um dos melhores investimentos que tem. Porque ele pode diversificar em diversos produtos. Exato. A gente tem quase 500 fundos imobiliários na Bolsa hoje. É um tipo de aplicação que o mesmo investidor novato ele tem um conhecimento, porque ele sabe como funciona na vida real. É inerente. Exato. A pessoa cresceu numa casa. Exato. Ela estudou numa escola. Ela sabe que o pai ou a mãe trabalha no escritório. É muito palpável. Sim, é fácil exato. de entender. E sabe entende o que é um aluguel muito fácil. Exato. Então é bem da vida das pessoas. Né? É bem da vida das pessoas. Tá, estamos falando de oportunidade, daqui a pouco a gente vai entrar nos riscos, mas ainda antes vamos falar aí de oportunidades em outros setores. Tá? Talvez ali o Jacinto possa falar. Nesse cenário que a gente está, uma possível queda de juros, tem algum setor que você destacaria que pode se beneficiar mais? Sim, acho que nesse cenário de queda de juros, eu acho que o tijolo ele deve, assim, claro, levar vantagem, mas sendo mais específico. Quando a gente fala de tijolo, pode falar de hotel, shopping, logística, enfim, né? Eu acredito que é o seguinte, os escritórios, né, lajes corporativas, salas comerciais, em localizações muito boas, que a gente chama de prime, com potencial de aumento de locação, eles serão mais beneficiados. Porque é o seguinte, ok, a taxa de juros cai, todo mundo vai para fundos imobiliários, a cota sobe. Esse é um ponto. Ok, verdade. Segundo ponto. E no rendimento? Bom, se você pegar fundos imobiliários com o contrato de locação para ser renegociado com preços para cima, por causa das características da região, é um ponto importante, porque o rendimento tende a subir. Então, nesse cenário, eu acredito que escritórios muito bem localizados, né, com contratos típicos, no caso, perto de renovação, tende a se beneficiar mais. E então a gente está falando de uma grande oportunidade, porque esse tipo de fundo imobiliário é um que não andou muito, né? Pelo menos eu tenho visto ali, tem muitos com o PVP bem abaixo do 1, né? Abaixo do 1. Sim, Então você tem bastante oportunidades. Sim, ali. Eles lateralizaram durante muito tempo, né? Porque a gente não tinha a perspectiva realmente da queda dos juros. A gente não tinha. A gente começou a ter, claro, já faz alguns meses e tal, mas a gente não tinha antes. Aí realmente lateralizou. Mas é assim, já tem, por exemplo, muitos fundos de escritórios com lajes corporativos muito bem localizadas. Claro que a maioria deles está abaixo de 1, mas já tem alguns, por exemplo, que já estão mais do que 1.
Então, assim, dependendo, obviamente, da sua intenção de investimento, se você quer girar ou não a carteira, vale, por exemplo, até, assim, pensar numa venda. Claro que é o seguinte, quando eu falo assim, você gira a carteira porque só você teve um ganho de capital. Não, mas espera aí. Você tem um ganho de capital, ok, mas qual é o destino do dinheiro que você vai dar para esse ganho de capital? Vai comprar outro fundo imobiliário? Você quer fazer uma compra para você mesmo? Enfim, ou até reinvestir? Né? Então é o seguinte, sempre dê um destino para um giro de carteira. Aí o que o Felipe bem falou também, ciclo imobiliário. Por exemplo, tijolo, a meu ver, tem que fazer giro. Por causa do ciclo imobiliário, porque o mercado imobiliário ele é cíclico. E prestar muita atenção na característica da região. Né? Porque aí se você consegue fazer o giro de uma forma muito mais eficaz. Né? Então o tijolo ele requer esse cuidado. Né? Porque assim, o investidor ele pode comprar um ativo que está muito caro, uma região muito ruim, enfim, isso acontece. Né? Então, assim, fundo de tijolo precisa sim ter esse cuidado. Né? Perfeito. Vamos falar um pouco de riscos. Uhum. Vamos começar aqui com papel. Pois tem riscos também para a gente falar de tijolo. Claro. Né? Risco de crédito ali desses papéis. Eu tô num fundo imobiliário que faz cria um CRI, ele pegou ali um negócio imobiliário e adiantou e emprestou dinheiro e problema de não pagamento. Como que é isso que funciona aqui na indústria? O que é que a gente pode, como investidor, pessoa física, que tem que ter medo ou não? Como que eu avalio isso aqui para eu dormir tranquilo? Que pergunta maravilhosa, adorei a pergunta. Vou fazer aqui uma comparação, tá? Eu gosto muito desse exemplo, talvez alguém já tenha visto esse exemplo. Imagina que você tenha 2 amigos. Um desordeiro, separou da esposa, tá sempre bebendo, não fica parado num emprego durante 3 meses, é demitido. Você já viu ele enganando alguém, dando umas mentiras por aí. E o outro tá ali, cordeiro, né? Assim, a pessoa tá crescendo na carreira, recebeu uma promoção há 12 meses, já recebeu outro agora. E os dois vêm e pedem dinheiro emprestado. O crédito também é uma coisa inerente da pessoa. Qualquer pessoa que eu faça essa pergunta, assim, a maioria vai falar assim, eu nem emprestaria pro desordeiro. Nem emprestaria. Alguns com assim, um coração muito bom, né? Ia falar assim, eu empresto pouco, mas a juros muito alto. Porque eu não sei se eu vou receber de volta. Exatamente. Certo? É natural que seja assim. Então, pensando nesse exemplo, nessa analogia, tá? Se você tem um fundo de CRI que distribui muitos dividendos, vamos lembrar, para quem que você pagar, para quem que você pediria mais juros? Pro ordeiro ou pro desordeiro? Pro desordeiro. Para crédito é igual. É igual, é a mesma coisa. Só que as pessoas às vezes não lembram disso. Só pensam no dividendo. Então, pode acontecer ainda daquele cordeiro ser assim, né? E não conseguir pagar. Pode acontecer. Pode, claro. Pode acontecer. E isso faz parte da natureza do crédito. A gente tem uma live lá no Clube FI toda quarta-feira, chama a Hora do CRI. No final da live, a gente faz a leitura dos fatos relevantes dos fundos de CRI do IFIX. Dos CRIs que tiveram algum fato relevante, só dos fundos do IFIX. E eu não faço a leitura das assembleias por conta do medo que eu acho que as pessoas podem ter. Por quê? Crédito é do dia a dia a negociação. É normal. Quem trabalha em banco sabe que é assim. É estatístico. Você deu 1.000 créditos. 1.000 créditos. A pessoa vai morrer. O outro, a pessoa vai perder o emprego. O outro, o setor que a loja que o empreendedor tinha vai fechar. O outro vai atrasar, mas vai pagar. Vai atrasar, mas Exato. vai pagar. O outro atrasa todo mês e paga todo mês com juros. Esse é o cara que você mais gosta, porque ele paga mais, é porque vai pagar a multa. O outro vai pagar todo dia 10 antecipado. Então, é estatístico. E vai acontecer estresse de crédito em todos os fundos de CRI. O que é que acontece e que isso não deve ser uma preocupação, tá? Todos os bancos
tem uma carteira de crédito podre. É natural, gente. Faz parte do crédito. Da natureza do crédito, faz parte saber que você vai perder uma parte do dinheiro. Por isso você cobra uns juros. E por isso que aqueles que você desconfia mais, você vai cobrar mais juros. Então, é natural, vai acontecer. O que é importante para o investidor é ele não concentrar. Não concentrar, não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Estamos falando de quase 100 CRIs, 100 fundos só de CRI. Com liquidez, com várias opções. Eu brinco que com R$1.000 a pessoa consegue montar uma carteira com mais de 500 CRIs. Veja, 500. Se fosse 50, era 2% para cada um. Com 500 é 0,2%. Gente, se der problema, tanto faz. Você está recebendo 1% ao mês de dividendos, 0,80, 0,90, 1,1. Não vai machucar. Então, é da natureza dos fundos de CRI ter algum estresse. Por quê? Estamos falando de crédito no final do dia. Agora, o que não dá, aconteceu, tá? Olha a situação. Olha a situação. A pessoa concentrou em um fundo de CRI. Pode ser a sua realidade aí, tá? Mas veja, a pessoa concentrou em um só, não analisou, não estudou, não perguntou para ninguém, não foi ler relatório gerencial, não viu live, não foi entender nada, concentrou em um fundo. Ela entrou naquele momento que o fundo estava a 1,60. R$300 mil era o dinheiro da vida dela. O que aconteceu? Hoje o fundo está a 0,60. Perdeu 2/3 do capital. Aqueles 300 mil viraram 100 mil e sem perspectiva de subir no momento. Pode ser que depois volte, tá? Pode ser que depois volte, porque é crédito. Você vai negociar, né? Só que demora. Então, o que não dá é para a pessoa assim, se isentar da responsabilidade de fazer a sua diversificação em diversos fundos. Porque a gente brinca que tem uma coisa que é a dor do corno. A dor do corno. A pessoa vai lá e investe R$10. Eu ri, mas eu não sei que dor que é essa, não. Não, mas você vai lembrar. A pessoa coloca R$10. Vou lembrar. Você vai lembrar. Ó, porque já aconteceu com você. Não com a sua esposa, mas com investimentos. Eu já... Na pandemia, mas eu sofri. Porque eu podia ter colocado mais em um só. Isso, exatamente. Eu podia ter colocado, em vez de ter colocado 10, podia ter colocado 20, naquele que subiu 100% em um mês. E é assim, é dor de corno, tanto faz. Porque você se sente traído por aquele investimento que você podia ter colocado mais. Sim. Só que e se tivesse dado problema? Nesse momento, você, né, ninguém lembra. Né? Então, não adianta. O Jacinto falou bem. Assim, a gente querer achar que a gente é melhor. Querer achar que a gente é gênio. O tanto de gente que acha que é gênio é impressionante. E gênio mesmo deve ter uns 2 no mundo. Eu tenho tranquilidade em assumir a minha mediocridade. Para não acertar momento de entrada. Para não acertar o fundo que vai virar. Porque assim, a gente que trabalha na indústria, a gente fica ouvindo diversas histórias, né? Ó, esse fundo aqui, ó, agora vai. Porque aconteceu tal coisa, tal contrato foi negociado, e você vai ver, a cotação não responde a isso. Então, a gente tem que lembrar da nossa mediocridade, da nossa capacidade de falta de tempo. Porque a pessoa pode ter alguma capacidade, né? Mas o tempo é escasso. Então, fundo de CRI vai dar problema. Mais ou menos. Vai dar problema. Algum nível de problema vai dar. E pode ser que você nem saiba. Nesse momento que a gente está conversando, tem um fundo tem um Fiagro de CRA que teve um problema grande num CRA e que nem teve fato relevante do CRA. Nem teve, porque os caras conseguiram resolver antes de se tornar público. E esse é o papel do gestor. Capacidade, junto com a securitizadora e com o agente fiduciário, de resolver o problema antes dele se tornar público, de se tornar um problema maior. E nesse momento que a gente está falando, tem diversos fundos de CRI que tem diversos problemas. E não são só os high yield, não, os high grade também. Sim. Só que o que acontece? Está bem diversificado dentro do fundo. Não tem uma posição de 20% de um CRI. E o investidor que faz o trabalho de casa dele, fica tranquilo. Porque não vai, talvez não seja 0,2, não precisa comprar 500, né? Que nem eu falei, dando um exemplo exagerado. Mas se tiver 5 fundos, 6 fundos, não vai ter dor de cabeça. Não vai. Muito bem, muito legal. Dá um conforto ouvir isso aí. Eu imagino que
o investidor que tem esse tipo de fundo? Vamos para os fundos de tijolo ali. O que você pode levantar aqui de principais riscos, Jacinto? Bom, acho que o principal risco assim, que é mais fácil de entender é a vacância, né? Vacância física, que o inquilino... Que é a inadimplência dos fundos de CRI. Exatamente. É o mesmo conceito. Verdade. É vacância, exatamente. Que assim, a vacância física provoca a vacância financeira. Você não tem mais fluxo, né? Só que olha só, pegando até algo que você falou. Quando você tem um tipo de contrato que ele é atípico, que ele não obedece à lei do inquilinato, no caso, e ele é mais longo, qual que é o principal, vamos dizer assim, cuidado que você tem que ter? Análise do inquilino, fazendo isso, analisando crédito. Ok, vou fechar com esse ano por 20 anos, mas será que ele vai me pagar todo mês? Tem que fazer o quê? Análise de crédito. Claro que você, ao fazer essa locação, Jesus vai falar, olha, a inquilino X, a empresa X, você vai precisar me dar suas demonstrações financeiras, eu preciso te analisar, ver se você tem capacidade de pagar. Não adianta eu fechar com você aqui, no ano que vem você me dá calote. Né? Enfim, preciso ver se essas demonstrações financeiras fazem sentido, se são auditadas, né? Enfim, é a parte da análise de crédito. Mas voltando aqui, a vacância física, né? Porque assim, você fica sem fluxo, e ficar sem fluxo, você impacta os rendimentos negativamente. Afinal de contas, você não tem o que distribuir, né? E além disso, você tem a despesa. Afinal de contas, o fundo imobiliário não é o proprietário do empreendimento? IPTU, Sim. gás, que é o mínimo, energia elétrica também. Condomínio, se tiver. Condomínio, se tiver. É tudo do fundo, o fundo tem que pagar. Né? Então, É uma perda dupla, né? Exatamente, é uma perda, você fica sem fluxo, né? No caso. Então é o seguinte, vacância física e, portanto, da vacância financeira. Né? Outro risco, no caso, por exemplo, é uma avaliação negativa do imóvel anual, que os fundos imobiliários têm que fazer. Poxa, isso faz com que o patrimônio caia. Por N motivos, taxa de juros nas alturas, região ruim, né? Contrato de locação com perspectiva de queda no valor. Isso acontece, por exemplo, o contrato típico, ele pressupõe uma revisional de preço, ou seja, uma renegociação de preço no terceiro ano. Só que pode ser que naquele ano tem uma crise, aí o preço vem para baixo. O mercado imobiliário passou por isso em 2014 até 2017. Foi horrível. Horrível, preços lá para baixo. Né? E a inflação comendo solta. Ou seja, os contratos serão ajustados abaixo da inflação. Né? Assim, era um momento muito ruim para a indústria, muito ruim. Né? Então, assim, esse é um risco, que o patrimônio ele vai caindo ao longo do tempo. Você tem vacância, por exemplo, má alocação de recursos, comprou caro. Por exemplo, isso pode ser um problema. Se o gestor comprou caro, além de você ter a avaliação negativa ali do patrimônio ao longo dos anos, você pode, por exemplo, ter uma implicação bastante impactante no quesito de rendimentos. Porque é o seguinte, eu falei do impacto da avaliação, né? Você comprou caro. Você tem o que a gente chama de ajuste a valor justo. No ajuste a valor justo que vem para baixo, assim, dependendo como tiver estrutura do fundo, claro que não dentro do fundo imobiliário, mas, por exemplo, se esse fundo imobiliário ele for sócio de uma sociedade de propósito específico, e você tem um ajuste a valor justo que impacta o resultado, a SPE ela não consegue subir dividendos para o fundo. Ela não consegue subir. Porque o fundo é sócio dela, né? Então não consegue subir. E se o fundo depende desses recursos para poder repassar aos investidores, os investidores ficam sem. Né? Lembrando, novamente, a obrigatoriedade de distribuição ela é semestral. Né? Então você tem vacância física, financeira, né? Preço de imóvel, região ruim, né? Momento de mercado também, né? É daquela região específica que eu estou dizendo, onde está daquela região específica. Você tem, por exemplo, uma coisa também que tem em tijolo que poucas pessoas falam, tá? Que realmente a gente percebe também, assim, os contratos de locação, eles são reajustados por inflação anualmente, a cada 12 meses geralmente. Mas a percepção de que o investidor está com a inflação no rendimento, ela não é trivial, tá? Não necessariamente o FII de tijolo repassa a inflação. Não necessariamente. Porque é o seguinte, assim, você tem
a receita de locação 12 meses, reajustar pela inflação. Mas se você também tem a despesa, né? A despesa também por exemplo, na avaliação, não necessariamente, ao longo do tempo, aquele imóvel conseguiu repor a inflação, não necessariamente. Você compra por um valor e vende ao longo do tempo, se for fazer um fluxo, no caso, real sem inflação, sua TIR, por exemplo, pode dar menor que a inflação na época. Né? Então, assim, basicamente é o seguinte, o investidor ele só percebe realmente que aquele imóvel repassou a inflação dentro de um fundo imobiliário na hora que o gestor faz ou a avaliação anual ou faz o giro de carteira. Que dentro do dia a dia você não percebe. Tanto as receitas quanto as despesas, as despesas muitas vezes podem ter descasamento em relação ao reajuste da receita. A receita reajusta todo outubro, mas a despesa reajusta antes. Todo mês. Exatamente. E aí? Descasou. Exato. Então, não necessariamente isso acontece. Todo mundo acha que, por exemplo, no longo prazo, um imóvel ele pode repassar a inflação. Sim, é uma premissa que você pode aceitar, mas isso não necessariamente acontece dentro de fundo imobiliário, não necessariamente. Isso é uma teoria. Exatamente, isso é teoria. Assim, é razoável, mas você consegue e fala assim, não necessariamente isso acontece. Não necessariamente. Tá? E eu não lembro, foi numa live nossa lá da Perspective, e talvez foi a que a gente fez. Mas talvez pode ter sido com o Hugo, contigo também, falando sobre o fundo de papel. É muito importante você reinvestir o yield. O rendimento, porque a inflação vem mensalmente. Então é bem importante esse reinvestimento. Né? Assim, eu tenho uma carteira de fundos imobiliários, eu sempre reinvisto tudo que eu recebo, reinvisto tudo. Mas acho que no papel, até o Felipe pode falar melhor, o reinvestimento torna-se ainda mais importante. Porque é o seguinte, ele distribui o quê? Inflação mais juros. Então é bem importante esse reinvestimento, no mínimo da parcela da inflação, para você ter atualização sobre o seu patrimônio. Né? Muito bem, pessoal, a gente está indo para o fim aqui da nossa conversa. Antes eu quero lembrar, você que está assistindo aqui, a gente no YouTube, dê like, está gostando desse papo profundo aqui sobre fundos imobiliários. Não é um papo normal, aquele papo básico. O que é fundo, não sei o que. Vocês viram que o negócio aqui é bom, né? Se vocês quiserem deixar ali também, até que se eu coloco aqui o Clube FI, a Suno, né? Fica à vontade também, a gente pode colocar na descrição. Redes sociais de vocês também, se quiser já falar, a gente bota o arroba aí. O arroba. Isso. Vamos lá, então o arroba do Clube FI é @ClubeFI no Instagram, em todas as redes. E o meu é @prof_Felipe Ribeiro, né? Por eu ter o livro, dar curso, por isso que tem esse título aí. Mas na verdade, eu tô aprendendo, né? Hoje eu tô aprendendo aqui algumas coisas também aqui com meu amigo Jacinto aqui também. Poxa, sempre um prazer aqui estar entre os maiores especialistas de crise do Brasil. Minhas redes sociais é @j.fis, né? Siga também a Suno nas redes sociais, a Suno Asset no Instagram e também a Suno Asset no YouTube. Né? Ali também no Instagram respondo dúvidas, respondo algumas perguntas e sempre que puder também ajuda os investidores em alguns grupos de WhatsApp. E eu também vou passar o meu aqui, @André_S Souza. Se você está no YouTube e não me segue ainda, pode seguir a Perspective, Perspective Investimentos. Aqui, né, tudo junto no Instagram. E não acabou ainda não, aqui o nosso papo. Tem uns pontos legais aqui para a gente falar. Imóvel físico ou fundo imobiliário? Né? Esse tema aqui é o padrão aí de muitos vídeos aqui que a gente deve ver no YouTube. Eu vou pegar aqui, vou vender aqui meu imóvel, ou eu tenho um dinheiro, vou colocar em fundo imobiliário ou compro um imóvel. Mas eu queria falar um pouco mais disso, né? Vocês vivem completamente de aluguel, nunca querem saber nunca de imóvel físico ou não. Vocês compram imóvel? Faz sentido fazer essa comparação que o pessoal costuma fazer. Eu estou falando isso porque antes a gente conversou um pouco e eu já vi que não é bem assim essa história. Exatamente. Assim, começar comigo. Eu não acredito que vale a pena. Concentrar é uma estratégia, mas você tem que saber muito a fundo se você for concentrar em qualquer tipo de estratégia. Tem que saber muito a respeito de um assunto. Né? Sobre esse assunto, eu
imóvel físico eu tenho preferência, porque o imóvel físico, no caso, tá? Todo mundo tá assim, pô, mas já assim, você precisa de imóvel físico? Sim, porque imóvel físico ele traz paz de espírito. E como eu tenho família, para mim é importante você ter uma base muito boa para poder você realmente se desenvolver em outras frentes da sua vida. O próprio trabalho, enfim, em corrida do trabalho você investe em fundos imobiliários, enfim, né? Claro que aí, dado que eu tenho um imóvel físico, já tenho, no caso, aí eu vou investir em imóvel físico ou fundo imobiliário, aí realmente tem que depender da análise, porque é o seguinte, se eu investir no imóvel físico, muito provavelmente eu vou ter uma outra cabeça, não de yield, mas de TIR, de taxa de retorno, vou ter uma outra cabeça, né? Porque assim, vou entrar já na planta, estudando a região, assim, como eu falei, tem que adentrar no tipo de investimento, realmente, né? Eu iria dessa forma, mas como eu também pretendo ter e já tenho uma renda passiva já bem interessante com os fundos imobiliários, eu pretendo seguir o caminho dos fundos imobiliários. Agora, se for para imóvel físico, eu já iria para incorporação. Mas é outro a cabeça, é mais risco, é mais estudo, enfim. É porque assim, o pessoal politiza muito as coisas. Ah, claro. Ou é uma coisa ou é outra. Se você falar que é uma coisa, você está proibido de falar outra. Exato. E só existe uma certa, né? Não tem disso. Né? Toda vez que você faz isso, você concentra. É aquilo que você estava falando. Se você concentra tudo em uma coisa, exato, tá errado. Cara, diversifica, tenha mais outros. Não que seja errado concentrar, tá? Só que é o seguinte, novamente, você precisa ter muito domínio daquilo que você está fazendo. Muito domínio, porque realmente, que nem o Felipe fez, porque se der errado, você vai ter um prejuízo muito grande. Né? Então, assim, até falo para muitos investidores, antes de você ir para a Bolsa de Valores, tem uma reserva de emergência. Né? De 6 a 12 meses aí dos seus gastos mensais, totais. Né? Porque te dá, novamente, paz de espírito. Porque se acontecer alguma coisa, você fala assim, não, tem uma reserva de emergência, eu consigo aqui usar um pouco e consigo me reerguer depois. Isso é muito importante. Isso poucas pessoas falam. Vou começar a investir, mas tem uma reserva já guardada? Não, né? E Felipe, discorda, concorda? Não, tô junto aqui, imagina. Eu acho maravilhoso, sabe? Essas teorias. Eu vivo só de aluguel, porque eu tenho minha receita, vale mais a pena. Eu acho lindo quem consegue fazer isso. Agora, a maior parte das pessoas não foi instruído durante a vida a poupar. O Jacinto começou falando isso. Exato. A maior parte das pessoas. Então, assim, uma maneira de forçar a pessoa a poupar é assumir um financiamento imobiliário. Exato. Que vai, por um lado, trazer uma paz de espírito para a pessoa, por um vai ter esse lado. Por outro lado, vai também forçar uma poupança forçada mesmo. Ela não pagaria o aluguel? Exato. Então, assim, ela minha visão é essa, sabe? Assim, a gente vive num país que tem muitas diferenças sociais, assim, a gente vive num abismo social. A gente está aqui na Faria Lima, a gente sabe que a gente tem aqui benefícios, né? A gente tem aqui privilégios, vamos dizer assim, tá? Então, assim, eu não vou aqui da Faria Lima e falar assim, você aí que tá vendo esse vídeo no YouTube, vai viver de aluguel. É tão distante da realidade da pessoa, porque a pessoa, quando ela paga, a maior parte das pessoas, quando paga aluguel, não consegue investir. Exato. É a realidade da maioria das pessoas. Exatamente, ela não consegue investir. Então, assim, não vou ter carro. Eu acho lindo quem consegue morar do lado do trabalho. Eu moro a 1 hora do trabalho, 74 quilômetros. Eu tenho que ter um carro. Eu tenho 2 filhos, eu tenho que ter um carro. Não dá para depender de alguma empresa que loca carros. E se tiver com a minha filha e ela tiver alguma situação, Deus me livre. Exato. Mas eu tenho que estar com o carro pronto em casa. Exato. E a casa também. Então, o que eu falo com tranquilidade é assim, o que te traz paz de espírito? É viver de aluguel? Vai viver de aluguel. Exato. O que te traz paz de espírito? Meu caso é pegar um financiamento e comprar uma casa dentro de um condomínio, num lugar que eu gosto. É o meu caso. Estou aqui, tem a parcela ali mensal e tem o quanto dá para investir por mês. E tá tudo bem. Porque às vezes pode parecer, mas o Felipe é fake então, né? Então ele tá nada lá, a ver, né? Falando de fundo que não tem nada a ver. Eu tive o benefício de me especializar, né? E isso não me impede de falar porque eu tô comprando um imóvel. Então, assim, eu tô tranquilo poder falar isso. Eu tenho ali minha parcelinha do mês. Famosa PMT. PMT, tá lá. Exato. Eu tenho até uma opinião até forte nesse sentido, que eu fico vendo o pessoal da internet, eu falo, gente, que extremismo é esse?
Até, não, porque ele é do Clube FI, não pode. Então, pelo amor de Deus. Porque é da Suno, não pode. Lógico que pode. E é isso, né? As pessoas, elas imaginam ali que você está fazendo... Você pega um cenário, um cara tem 1 milhão e ele vai... ou ele compra o fundo imobiliário ou ele compra o apartamento. Não é assim. É isso que você falou. Muitas vezes a pessoa, realmente, ela está alavancando. Ela vai usar a favor. Ela vai ter a entrada e o restante que ela pagaria de aluguel, ela está fazendo só totalmente a favor. E vou dizer mais, tá? Hoje, o imóvel que eu comprei lá no interior já valorizou mais que os FIIs, tá? De lá pra cá. Então, pois é. E quantas também oportunidades, tem essa daí, da mesma forma que você tem boas oportunidades nos FIIs, você também tem boas oportunidades de comprar imóvel um preço bom. Sim, um leilão. Comprei no auge da pandemia. Tem leilão lá que o pessoal compra abaixo do preço. Exatamente, né? Assim, e uma coisa que também que as pessoas se esquecem que é o seguinte, que nem o Felipe falou, o imóvel valoriza. Então é o seguinte, se você protelar... Exatamente, se você protelar muito também a compra de um imóvel, ele pode ficar mais caro e o seu financiamento pode ficar mais caro. Né? Então, assim, é claro que vai de pessoa para pessoa, tá? Para mim, assim, traz paz e espírito, eu também tenho família, enfim, então, assim, funciona para mim, você tem que ver o que funciona para você. Só lembrando também que o risco de aluguel é o seguinte, ok, você paga aluguel, é mais cômodo, enfim, só que o proprietário um dia ele pode requerer a casa, né? Aí você vai morar onde? Vai procurar morar de aluguel de novo e não vai ter uma procura tão eficiente, você muito provavelmente pode pagar mais caro. Exato. Né? E aí? Exatamente. Aí é o seguinte, você fica assim, vivendo de contrato a contrato? É isso? Pois é. Assim, o pessoal é muito extremista. E aí vamos falar de uma outra briga que tem, né? Fundos imobiliários ou ações por dividendo. Né? Na teoria, as duas pagam ali uma recorrência, né? Uma recorrência, né? Dá para você montar uma carteira de ações que talvez vai ter uma recorrência maior ali, porque uma paga uma vez por ano, a outra paga 2, você monta uma carteirinha que... Né? Mas e aí? Qual dos dois? E eu já estou até falando a resposta. Gente. Para desse negócio de ou um ou outro, né? Eu só vou para um lado. Não, eu só vou para o outro. Não, esse aqui é super ruim. Dá para encaixar as... Eu estou falando isso porque na minha vida eu faço isso. Eu tenho a minha carteira de fundos imobiliários, eu tenho umas ações ali que eu não mexo nunca, que é para o dividendo e ponto final. Tenho meu imóvel e está tudo bem. Eu só faço defendendo aí os fundos imobiliários, né? A primeira coisa, tá? Diversificar. Não adianta você achar que assim, fundo imobiliário vai... Assim, né? Ser o bote de salvação, tá? Você tem que diversificar e pode diversificar em renda fixa, pode diversificar em ações. E aí o que eu falo dos fundos imobiliários é o seguinte, falei um pouco mais cedo, eu vou ser mais específico. Quantos relatórios no ano você vê da sua empresa que você investe? 3? 4? Se tiver, certo? Um relatório profundo, né? Não só os informes trimestrais, um relatório profundo. O fundo imobiliário tem todo mês. Quantas lives você vê do CFO ou do CEO da empresa ao longo do ano? Se vê muito é 4, falando da empresa. Que são os trimestrais, né? Se vê muito é 4. Tem CEO que não fala, que vai só o CFO. O fundo imobiliário tem live disponível. Se você procurar no YouTube algum código e procurar gestor ou gestão, muito provavelmente você vai achar mais de 12 no ano. Muito provavelmente. Tem fundo que faz as lives que ele coordena mesmo, todo mês, além do relatório gerencial, e atende outros canais. Né? Então, o Jacinto e eu já fizemos algumas lives. Exato. Quando eu era gestor, eu fui umas 3, 4 vezes no canal dele lá falar. Por quê? Existe esse mundo, tá? E aí, por que existe isso, gente? Porque os fundos imobiliários pegaram uma coisa que se chama Assembleia de Condomínio e traduziram isso para os fundos imobiliários. Então, porque todo mundo entende de imóvel, de aluguel, as pessoas se sentem donos realmente e acabam participando da live e fazendo pergunta. Então, é uma coisa assim, tem um diferencial. Tem um diferencial para fundo imobiliário, que é você poder ter acesso ao gestor, que no final do dia é o CEO daquela microempresa que é o fundo imobiliário. Boa. Exatamente. Pessoal, para a gente finalizar aqui,
Eu perguntei para vocês, não sei se vocês têm alguma história de mercado, alguma coisa que... Né, história a gente já contou bastante aqui, mas alguma coisa que vocês presenciaram ali que é ou bastidor, que pode falar, óbvio, né? Ou alguma coisa interessante, se vocês lembram, para compartilhar com a gente. Eu lembro, por exemplo, acho que na crise de 2014, 2017, eu trabalhava lá na empresa de propriedades comerciais do Bradesco e a gente, até usando um exemplo até que eu falei, né? Dos riscos, que um dos riscos é os contratos de locação se desvalorizarem muito. A gente teve uma desvalorização dos aluguéis assim, na casa de 2 dígitos. Assim, foi algo muito forte. Impactou muito o resultado ali da empresa. E, assim, na época a taxa de juros estava nas alturas, mas também foi a tempestade perfeita, né? No caso, taxa de juros nas alturas, crise econômica, desvalorização. Não tinha como não dar mais errado do que isso. Então, para mim, foi bem impactante, porque a gente viu na época que, cara... isso desvaloriza demais e impacta demais o valuation da empresa. Foi algo absurdo, assim. Tanto que a gente chegou a discutir, a renegociar os contratos. Eu falei assim, olha, assim, a gente está num ciclo muito ruim. Acho que deixa o ciclo virar para a gente poder ter essa valorização novamente, até porque não vai durar a vida inteira. Então, assim, o mercado ele é cíclico e para tijolo isso importa demais, né? E para mim na época ficou bastante marcado, André. Legal. Felipe, lembra de alguma? Não lembra? Nossa senhora, eu brincava, tá? Não falo mais, que eu era um para-raio de caos. Tem tanto caos. Olha, deixa eu ver se eu pego aqui um mais simples, tá? Para não estender muito. Mas Não, esse não dá para contar. Esse não dá para contar. Deixa eu ir com outro. Sim, a gente está vendo já na indústria... e aqui não é uma crítica a ninguém, mas a gente está vendo um movimento de consolidação. E eu já vi assim, pessoas que passaram por uma consolidação, foram para outra casa, daí foram lá, fizeram a consolidação na outra. E isso a gente está vendo acontecer. E isso é bom para a indústria. A consolidação da indústria, ela traz casas mais fortes, mais sólidas, mais capazes de fazer negociações com seus inquilinos ou devedores. Tá? Então, assim... às vezes a gente vê assim, os movimentos da indústria. É natural que aconteça. A gente está na adolescência dos fundos imobiliários. A gente está chegando no momento de virar adulto. Então, esses movimentos de, vamos dizer assim, né? De repente uma pessoa estava numa empresa que estava tentando ser levada por outra e de repente ela foi para outra e depois comprou outra. É uma coisa que a gente vê acontecendo e vai acontecer mais, tá? Vai acontecer mais. Ainda esse ano tem umas 3 para acontecer. Aconteceu recentemente, né? A Valora comprar a Mogno e vai acontecer mais esse ano, tenho certeza. Então, assim, o pessoal se encontra na Faria Lima, daí almoça, entendeu? Aí, e aí, vamos vender? Não sei, tá? Daí, de repente, sai uma notícia. Então, se prepare que deve acontecer mais esse ano ainda. Ou seja, cuidado de quem você fala mal. Né? Exatamente. Porque daqui a pouco compra o fundo de tal casa. Exato. Você tem um fundo que tá com a outra. Daqui a pouco a tua empresa e essa outra casa que te comprou, você tá lá. Tá lá, isso aí. Muito bem, vou ler as perguntas aqui. Lembrando, né, aqui, que você está aqui no YouTube, ou está vendo no Instagram, essa nossa conversa, ela foi gravada, entre aspas, tá? Mas a gente está ao vivo aqui com os clientes da Perspective, que é o patrocinador desse encontro do pessoal aqui. E alguns clientes foram, né, têm a possibilidade de estar aqui. Tem a possibilidade de perguntar. O pessoal está com vergonha, não fez muitas perguntas, mas tem uma interessante aqui do Messias Rosa, que é nosso assessor lá de Minas. E ele perguntou, como a reforma tributária, o que vai mudar nos dividendos ali dos fundos imobiliários? Tem alguma coisa que vocês sabem? Assim, a reforma sobre o imposto de renda de dividendos e rendimentos que está no Congresso hoje, no caso, assim, só lembrando que a reforma tributária são várias etapas, né? A que está para votar hoje é a primeira etapa. Mas uma anterior a essa que está no Congresso, que foi isso encaminhada no ano passado, né? Ela tirava os fundos imobiliários dessa tributação.
ratear os fundos imobiliários, né? Depois de algumas discussões, idas e vindas, né? Eles tiraram. Os fiagros também, né? Exatamente. Tanto que, assim, que nem eu falei, né? A lei de 2004, ela abarcou também os fiagros. Então, é o seguinte, se você mexer no fundo imobiliário ou no fiagro, vai ter que mexer nos dois, porque eles compartilham a mesma lei. Então, ficou mais difícil, né? Mas isso para FI e para fiagro. Tá? Então ficou mais... Claro que dá para mudar? Dá. Se assim, realmente os nossos ilustríssimos congressistas quiserem, dá para mudar. Só que vai ficar mais difícil, né? Você tem uma bancada ruralista muito forte no Congresso. Você tem também um lobby da indústria imobiliária muito forte. E realmente, assim, a construção civil assim, emprega muita gente no Brasil. Muita gente. Isso é algo bastante salutar e é um argumento muito a favor da indústria, tá? Do fiagro é a mesma coisa, emprega muita gente, enfim. Tanto que o governo até tá incentivando mais o programa Minha Casa Minha Vida. Exato, então, modificou. Pode ser que não tenha um interesse ali nessa exatamente, tipo é uma categoria. indústria assim, nova e um tanto quanto pequena. Assim, se a gente comparar com outros mercados imobiliários do mundo, o mercado de FII é muito pequeno. Ele é muito, assim, muito concentrado. Por exemplo, a maioria do patrimônio ali dos fundos imobiliários, claro, tirando os de crise, é concentrado aqui no eixo Rio-São Paulo. Alguns anos que você vê, assim, alguns anos atrás que começou a expandir um pouquinho para o interior, um pouco para o Nordeste, enfim, ele ainda é muito concentrado, né? Se a gente vê, por exemplo, os índices dos Estados Unidos, que é o nosso benchmark, a indústria é trilionária. Tem muito ativo. Acho que tem bastante oportunidade para crescer. Claro que, assim, depende de algumas condições precedentes, esse crescimento, no caso, né? Mas, assim, tem bastante espaço para crescer os fundos imobiliários de uma maneira, vamos dizer assim, que nem o Felipe falou, ordeira, né? A consolidação, assim, é uma maneira, assim, claro, em termos de quantidade você vai ter menos, só que você vai ter patrimônios de maior qualidade, mais consolidado, né? Eu acho que é o seguinte, o ponto, vamos dizer assim, que eu acho que um dos pontos ótimos que eu vejo na indústria que a gente está caminhando para isso é, por exemplo, um fundo imobiliário torna-se tão grande, tão consolidado que ele consegue assim, comprar imóveis, 100% dos imóveis sem fazer emissão, por exemplo. Né? Que isso aí eu acho que é um ponto ótimo, né? Porque é o seguinte, como o fundo imobiliário ele tem a obrigação de distribuir no mínimo 95% ao semestre, sobra muito pouco para ele. Então é o seguinte, assim, para comprar novos imóveis, então você precisa geralmente fazer uma emissão de cotas. Ou se alavancar no caso, né? Então é o seguinte, acredito que o legislador lá atrás prevê isso no futuro. Olha, se você quiser crescer, vai ser dessa forma. Por quê? Porque o intuito do produto é renda, né? Assim, eu também, assim, muita gente fala assim, a maioria dos investidores assim, só pensam na renda. Eu não culpo realmente os investidores, porque esse é o mote do produto, renda. Eu não vejo nada de ruim nisso, né? Mas é algo que a gente pode construir, a renda, mas claro que o fundo vai precisar crescer para lá na frente ele comprar imóveis sem necessidade de emissão, né? Até porque também teria outras possibilidades, né, no mercado de ações para ele fazer uma compra de um produto que não necessariamente vai se ficar distribuindo toda hora, né? Exato. Algumas ações. Posso fazer um comentário a respeito da tributação? Esse fantasma, ele sempre vai existir, enquanto não deixar de ter a isenção da tributação. Exato. Então, assim, eu vivi isso lá em 2015, vivi em 2021... e estamos vivendo agora esse momento de novo que não está nada certo. O Jacinto falou, tudo indica que não vai tirar a isenção. Tudo indica que vai manter a isenção sobre os rendimentos. Agora, você investidor, e se tributar, não continua sendo um produto ótimo? Continua sendo um produto ótimo. O que vai acontecer vai ser um reequilíbrio entre o preço de mercado e o dividendo que vai ser distribuído. Exato. Só isso. Exato. Porque vai ser, vai acabar o mundo, vou vender esse fundo imobiliário. Daí a pessoa vende lá 60. Vai ter um inteligente, é 60, mas o dividendo era 80, virou 70. Eu estou comprando, eu vou ter lucro ainda nisso aqui. Exato. Então são duas forças que vão equilibrar o mercado. Os que vão continuar nos produtos e os que vão sair. E tem uma indústria muito grande de fundo de pensão que não entra em fundos imobiliários, especialmente por causa desse risco. Então,
eu não vejo assim como o final do mundo, tá? Pô, tributou fundo imobiliário, acabou. O produto começou sem isenção. Ou seja, se não tiver isenção, talvez eles possam entrar Eles e... vão entrar. Vai entrar um mundo de gente. Exatamente, esse é um ponto que o Felipe falou, assim, muito bom. E só pegando o gosto dos fundos de pensão, os fundos de pensão também tem uma instrução, acho que não sei se é 4661, que é o seguinte, que obriga durante um certo intervalo de tempo, em que eles desinvestem em ativos imobiliários diretos e obrigam o investimento em ativos imobiliários indiretos, entre eles os fundos imobiliários. Então é o seguinte, claro que essa questão da tributação é bem importante para eles, né? Mas assim, se vier a tributar, você tira esse fantasma da frente e eles começam a fazer frente a essa instrução. Então é o seguinte, o fundo de pensão ele é muito grande. Mas muito grande. Já sei, então tá. Se eles têm um caminhão de dinheiro, por que eles não investem em fundos imobiliários? Bom, minha visão, acho que assim, tem essa visão do Felipe, mas o meu ponto é o seguinte. Fundo imobiliário, ele também, esse é um outro risco assim, da indústria. Ele não é tão líquido quanto as ações. E fundo de pensão é 10 bi, 20 bi. Se ele comprar alguma coisa, não vai fazer nem cócegas ali do que ele conseguiria hoje, né? Exatamente. Ele veio com uma boleta, ele bate numa gestora fazendo: oi, tudo bem? Então, eu tenho aqui para investir uns 100 milhões de reais. A gestora, cara, sério que você tem 100 mil? Sim, mas é que eu preciso investir durante, sei lá, X dias para cumprir minha meta aqui. Você consegue? Não consegue. Então, por que eles vão bater na porta? Eu acho que é o seguinte, precisa ter liquidez e tamanho, porque o cheque desses institucionais é muito grande. Né? Muito bem. Pessoal, para a gente finalizar, a última aqui é de setores que vocês gostam e que vocês não gostam. Não sei se vocês vão falar do que não gosta, mas aqui, temos aqui recebíveis, né? Lajes corporativas, galpões logísticos, fundo de fundo, hospitais. A gente pode eu posso começar pelo setor que eu não gosto. Eu não tenho muita, vamos dizer assim, preferência por hospitais. Eu acho que o hospital tem um risco aí que, primeiro, sejamos francos, né, pessoal? Um hospital, claro que seria muito bom se ele desse lucro, mas não é, vamos dizer assim, a obrigação dele, né? No hospital ele pode ter prejuízo, né? E ele pode fazer, olha, tem um prejuízo, eu não vou pagar aluguel. Quem que vai bater lá, né? Para desocupar. Exatamente. Quem vai bater no hospital obrigando a pagar a locação? Então, você vai criar um problema financeiro para o fundo imobiliário. O exemplo que o pessoal dá, né? Hospital do câncer infantil. Você vai causar tem coragem? Você vai causar um problema com Deus. Duvido. Quem que vai ter exatamente. coragem? Você vai ter um problema financeiro, claro, porque você não está recebendo. Você vai ter um problema jurídico, que você vai criar processos, enfim, e outra. De imagem, né? De imagem, inclusive, lembrando, pessoal, a gente está no Brasil, a gente está na Noruega, você vai criar um problema político, porque você vai tirar leitos de uma localidade, leitos de saúde. Você vai criar problema político, com o vereador, com o prefeito, você vai criar esse problema. Novamente, a gente não está na Noruega, isso aqui é Brasil. Nesse risco eu nunca tinha pensado, tem razão. Exatamente, você vai tirar leitos de uma localidade. Assim, você vai fazer um cara perder voto, você vai prejudicar a cidade. Então, assim, eu acho muito complicado, né? Assim, talvez com um operador muito bom, assim, mas não é assim, porque esse risco, ele é um fantasminha. Ele fica rondando assim, né? Fica rondando e isso pode aparecer. Então, eu prefiro ficar longe. Se tiver alocação muito baixa, mas muito baixa, né? Enfim. Hotel tem uma dinâmica diferente. Eu acredito que se tiver algum giro de carteira possa ser interessante, mas tem uma dinâmica bem diferente. E assim, talvez com um foco em business vacation, que é o seguinte, é negócio, né? Se for algo, vamos dizer assim, isolado para férias, você pode ter efeito da sazonalidade. Então eu prefiro, por exemplo, ter o ano inteiro de negócios. Porque aqui em São Paulo é o ano inteiro. Por exemplo. Você tem fluxo, né? Simples, é fluxo. Você tem fluxo. Né? Enfim, né? Mas aí eu preferi essa abordagem. Aí os que eu mais gosto, no caso, assim, por exemplo, eu gosto já de FIIs que tem assim, escritório, lajes corporativas em excelentes localizações, né?
mas não necessariamente AAA. Eu gosto do por exemplo, AAA que eu digo é uma qualidade do edifício. Eu gosto do B, que está muito bem localizado, porque ali tem upside na locação. Boa. Muito bem localizado, a locação pode aumentar. Bons insights aí. Né? E você, Felipe, o que você gosta e o que você não gosta? Vamos lá, eu adotei aqui um inimigo público. Ô, louco. Meu inimigo público é o fundo de tijolo. Então, não vamos terminar agora. Vamos continuar umas 2 horas aqui. Por quê? Tá, assim, eu falo que o fundo imobiliário é o melhor investimento que existe no mundo, mas melhor que fundo imobiliário, só fundo imobiliário de papel diversificado. Então, no final do dia, o Jacinto já deu a letra. Todos passam por análise de crédito. Locador 1, locador 2, devedor 1, devedor 2. Então, análise de crédito. Então, existem pouquíssimos fundos de tijolo que conseguem ter a mesma diversificação que um fundo médio de papel consegue ter. Por conta da diversificação, tá, gente? O meu mote aqui é diversificação. Não é que eu não gosto do tijolo, tá? É por conta da diversificação. Eu digo que para um investidor iniciante, as pessoas falam, é FOF, é um fundo de tijolo. Eu falo, 10 fundos de CRI. Compra 10. Vai comprar 10 mil reais? Compra R$1.000 de cada um. Você vai ter 500, 600... Dependendo da carteira que a pessoa fizer, ela vai ter 800 CRIs. Não existe em 10 fundos de tijolo que você consegue comprar 800 imóveis. Hoje no Brasil, tá? Nos Estados Unidos tem lá alguns REITs que você tem um Brasil dentro de um REIT. No Brasil ainda não tem hoje. Ainda não. Tem um fundo de tijolo que acho que tem tipo 120 ativos. Mas é um só. Tá? Os outros vai ter 50, 40, quando muito assim é esse número. Tá? A maioria vai ter 20, 30. Então, por conta disso, da diversificação, tá? Não é que eu gosto só de um fundo de CRI, é comprar 10 fundos de CRI diversificado, diferenciado, ter um pouquinho de high yield e a maioria high grade. Então, tá aí. Muito bem. E você vai querer aí se comprometer falando que não gosta ou não? Não, eu não gosto. Não gosto de fundo de tijolo. Ah, não. De tijolo. Então quer dizer, colocou Todos, é isso aí mesmo. Eu não gosto de fundo de tijolo, tá? Meu inimigo público é o fundo de tijolo. Boa. Muito bem, pessoal. Muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite aqui de vir aqui a gente bater esse papo muito enriquecedor. Espero que vocês que nos assistiram aqui tenham gostado tanto quanto eu gostei aqui de estar com vocês. E a gente vai se ver nos próximos conteúdos aqui do Lucro do Dia. Possivelmente a gente acho que se vocês gostarem dessa dinâmica que a gente pode repetir, fazer mais vezes, fazer papo dessa maneira. Vocês sempre são completamente bem-vindos a todos os nossos canais, tanto o Lucro do Dia quanto da Perspective. E é isso. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau.